internet, né, sobre jornalismo. Né? Muitos cibermeios não têm um jornalista, né? Então mais de 50% não tem um jornalista responsável. A situação é tão curiosa, diria interessante, né? Porque eu conheci um dos cibermeios jornalísticos que funcionava numa, como se diz aqui, estação de combustível, um posto de gasolina, uma estação de combustível, um posto de gasolina, né? E havia uma das salas desta estação de combustível, né, com 3 computadores, com 3 ordenadores, né, e uma pessoa que fazia a apuração das informações na cidade e divulgava aí nesta página. Né. Boa parte desses cibermeios jornalísticos do interior, eles fazem uma replicação das notícias publicadas na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Globo, no G1, né? E uma quantidade igual da localidade, do espaço local. Aluno de mestrado, né, que fez uma pesquisa sobre jornalismo local, jornalismo hiperlocal, em Dourados, porque a princípio nós pensávamos que a maioria desses cibermeios jornalísticos do interior tinham 60% a 70% das notícias publicadas a partir dos grandes jornais brasileiros. Tá? Como a gente costuma dizer, um Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola. Tá? E depois dessa pesquisa se constatou que não é essa a realidade, que os cibermeios do interior do estado, né, principalmente de Dourados no caso, né, tem aí cerca de 70%, 70% a 80% das notícias produzidas na cidade, no local, né, e 30% a 40% de notícias do Brasil, que tem como fonte os outros jornais. Né. A fonte de financiamento da publicação de notícias, então, como já falei anteriormente, a cada 10 minutos, mais ou menos, 10 minutos, 15 minutos, no caso do Campo Grande News, a cada 10 minutos. A fonte de financiamento é o poder público, né, o município ou o Estado, né, com cerca de 90%. Então é um negócio, segundo os empresários desses cibermeios jornalísticos, rentável, porque toda a receita, ou a maior parte da receita, né, do fomento, vem do poder público. Né, vem do poder público. E isso faz com que se tenha um investimento muito pequeno na constituição da página de internet, não tem jornalista responsável, né, e o governo do estado, ou então o prefeito da cidade, o alcalde, proporcione esse financiamento. Né? Os anúncios publicitários estão responsáveis por 10%, né? Mas são pequenos anúncios do comércio local, então muitas vezes inexpressivo, que com a grande quantidade de anúncios se pode ter uma receita mais expressiva. Né? Bom, como está a situação atual desse ciberjornalismo em Mato Grosso do Sul? Né? Com relação ao uso das mídias sociais, a partir do ano passado, de 2014, né, que se implementa um pouco ao uso das mídias sociais, principalmente Facebook e Twitter, né, para a difusão das notícias, o uso das redes sociais, das mídias sociais como fonte, ainda é inicial, não é muito intenso. Se utiliza agora o Facebook como um recurso para os comentários, porque a maioria dos cibermeios jornalísticos, na disponibilidade dos comentários,
uma regulação quando é feito na própria página, né? Então se utiliza da maior liberdade ao leitor dos comentários por meio do Facebook, né? A participação do cidadão, das pessoas, né, nesses cibermeios jornalísticos, também a partir do ano passado. O Campo Grande News, por exemplo, ele cria o Você Repórter, e aí que as pessoas podem mandar fotos, vídeos ou em texto, informações, para que eles possam publicar. Todas essas informações enviadas pelas pessoas são reguladas, né? São editadas. Né? E a partir deste ano, de 2015, nós estamos em novembro de 2015, né? Há uma difusão muito forte do uso do WhatsApp. Né? O WhatsApp para que as pessoas possam enviar sugestão de pauta, né? E uma integração, uma interação do leitor com o jornal, com o cibermeio jornalístico. Né? Esta situação, por exemplo, de uso do WhatsApp hoje é muito forte nos cibermeios de Mato Grosso do Sul e, de um modo geral, se estende para o resto do país. Né? Então, os grandes cibermeios jornalísticos do Brasil, a Folha de São Paulo, o G1, o Estado, né, começam a utilizar o WhatsApp como um meio de interação e como fonte, né, com um meio de integração com o leitor. Né? Mas, no caso de Campo Grande, esta é uma situação muito presente que, nas primeiras páginas, nas páginas dos cibermeios jornalísticos, há já um banner, não é? Um anúncio de uso do WhatsApp. Né? WhatsApp. Então, como uma fonte. Então, o que é interessante mencionar que esta característica, né, está em todo o estado, em municípios muito pequenos, em municípios que não têm uma, como eu posso dizer, uma produção, entre comillas, né, jornalística. Né? Eu até conheci um caso, uma situação muito interessante, né, só para fazer uma comparação, não em Mato Grosso do Sul, mas em Mato Grosso, né, de que uma cidade com 15 mil habitantes, então uma cidade muito pequena, né, e que tinha uma emissora de televisão, né, que tem uma emissora de televisão, e pessoalmente, quando eu vou visitar alguma cidade, né, por um trabalho jornalístico, para uma palestra, para uma conferência, eu gosto sempre de conhecer a mídia local. Né? E quando eu assistia ao telejornal, né, no caso do Brasil, das 12 horas ou das 13 horas, né, foi divulgada uma notícia nesta emissora de televisão. Imagine uma emissora de televisão numa cidade com 15 mil habitantes. E uma das notícias, né, o repórter estava na delegacia de polícia, é isso? E na delegacia de polícia o repórter dizia assim, que naquele dia não houve ou não havia qualquer ocorrência. Então o fato que é uma coisa muito boa, que é uma coisa muito positiva, o fato de não haver qualquer ocorrência na polícia, isto era uma notícia. Isso é muito interessante. Quer dizer, o que é muito comum, né, nos cibermeios jornalísticos do Brasil, que a divulgação de notícias de crimes, de acidentes de estradas, de automobilísticos, etc. Né? Então essa situação ocorre no estado como um todo. Se você pensar em 400 cibermeios jornalísticos, é muita coisa em 70 municípios, e é uma situação que não ocorre em outros estados. Né? Então é um caso singular e que, sem dúvida alguma,
é um objeto de reflexão. Aí entram várias outras questões, né, como a estrutura de cada cybernews, o trabalho dos profissionais de jornalismo, né, como se produz essas notícias, a cobertura, a apuração, etc. Né, que isto é uma outra pesquisa, uma outra conversa, não é? Creio que é isto, né, que eu tinha a mostrar para vocês inicialmente. Muito obrigado. Graças.